Olá pessoal, hoje é dia 8 de abril de 2024, um dos dias mais falados desse ano, se não for o mais falado, né? Por conta desse eclipse solar total que a gente teve aí hoje à tarde no signo de Áries a 19 graus. Esse vídeo exatamente a gente vai falar de uma forma bem síntese sobre os efeitos desse eclipse solar, que aliás eu nunca vi na minha vida, fazendo isso aí há 23 anos de astrologia, eu nunca vi tanta gente falando sobre esse eclipse, astrólogo, não astrólogo, pastor, frei, todo mundo dando a sua opinião sobre esse eclipse. O que eu achei um lado muito bom é que dá para perceber que a astrologia finalmente ela está entrando até nas áreas mais céticas, né? Principalmente nas áreas religiosas, até dos governos, né? Eles estão pela primeira vez, talvez uma das primeiras vezes na história, encarando os eclipses solares como algo muito importante, como um viés aí do destino da humanidade, no viés psíquico e espiritual. Então tem esse lado também bem interessante. E, claro, antes de mais nada, lembrando, pessoal, que eu realizo atendimentos online e presencial de astrologia. Eu faço a astrologia tradicional, né, com a análise do ciclo de um ano, combinado com um pequeno movimento sistêmico de constelação familiar. Então, resumindo, pessoal, uma astrologia intuitiva, tá? Falando um português mais claro e direto. Então, quem quiser agendar, consulta aí na descrição do link, tem os canais para isso. E aproveitando também, dia 18 de abril vai ter uma vivência de constelação familiar. É um outro trabalho que eu venho desenvolvendo também há muitos anos. Então é uma vivência em grupo, à noite aqui em São Paulo também. As inscrições aí, os canais, as inscrições estão na descrição do vídeo. Bom, vamos lá pessoal, o que acontece nesse bendito dia, né, do dia 8 de abril, o que abre, que portal é esse que todo mundo fala que vai abrir, e até estão fazendo analogias bíblicas, né, com as profecias e tudo mais. Mas vamos lá, astrologicamente, o que é bem interessante sobre esse eclipse, primeiro que ele é total, né? Eclipse total sempre traz algo muito profundo, transformações profundas na humanidade. Mas assim, fazendo um breve resumo do ano inteiro com esse eclipse, ele realmente os pontos assim principais do ano são abril, agora abril até dia 10 de maio, e depois junho e julho de 2024, porque esses são os pontos mais fortes dos efeitos desse eclipse, tá? Ele tem um poder muito grande de transformação na geopolítica do mundo, isso é muito claro, tá? Essa é a primeira mensagem. A segunda, óbvio, aumento dos conflitos, aumento das guerras, é claro como um cristal para astrólogo, não tem como a gente negar isso, não tem como ter interpretações dúbias, é muito claro, pessoal, os conflitos só vão aumentar. E é interessante que eu fiz um breve estudo sobre, então o que está causando isso? É uma combinação do eclipse solar em Áries, 19 graus, com uma conjunção que vai ocorrer de Urano e Marte ali por volta de junho, julho de 2024, que vai cair bem na cabeça da estrela Algol. A estrela Algol, quem é astrólogo sabe, é uma estrela bem beligerante, bem violenta. Então todas as conjunções que ocorrem nessa estrela acontecem episódios muito violentos na humanidade. E fazendo uma pequena pesquisa, quando a gente olha para trás, quando aquele momento onde Urano passou por volta de 80 e poucos anos atrás, né, que é a revolução de Urano, quando ele dá a volta inteira no zodíaco, eu encontrei 3 datas bem interessantes. A primeira, a mais incrível, que é a Segunda Guerra Mundial, né, quando Urano passou lá em conjunção com esse ponto aí, mais ou menos 23 graus de Touro, a Segunda Guerra Mundial aconteceu, e principalmente quando a conjunção foi exata, foi o início da solução final, né? O grande holocausto, o genocídio dos judeus ali na Alemanha. Um outro ponto também, você indo 80 e poucos anos atrás também, a gente chega na data, até anotei aqui, 1800 e por aí, 56, não é tão exato, mas é mais ou menos isso.
teve um massacre, um genocídio na Califórnia, dos Utes, eram os indígenas ali da Califórnia. Eles foram massacrados durante alguns anos aí, né? Mas bem na passagem de Urano, nesse ponto. E também o massacre de Kansas também, naquela mesma época. Ou seja, são períodos que sugerem conflitos, né? E é interessante uma questão não só de conflitos, de guerras, mas também dessa questão do genocídio e massacres, tá? Isso é bem interessante. Então, a gente pode esperar isso em 2024 e também 25, onde o Urano ainda vai estar passando ali, né? A gente diz, vamos dizer, ele está pastando por aquele, indo direto e retrógrado por aquele grau do zodíaco. Então 24 e 25 são anos bem, tem uma tendência muito grande de muitas mortes, muitas violências que lembram um massacre e um genocídio. Outro ponto importante também dessa conjunção é a questão de Israel, né? Esse que é o problema. Israel, ele nasceu por volta de 23 graus de touro, o mapa de Israel. Então, ou seja, a Israel está recebendo esse Urano bem na cabeça dele, vamos dizer assim, né? Em conjunção com o Sol exato. Então a gente pode esperar decisões muito abruptas ali e acontecimentos intensificando os conflitos ali em Israel, não só já a partir de abril, mas principalmente junho e julho. Aliás, pessoal, para o hemisfério norte, esse junho e julho será muito violento, ou seja, a gente vai ter, vamos dizer aí, um verão muito quente, tá? Por conta não só dessa conjunção Urano e Marte, uma conjunção muito violenta, como também o retorno do eclipse, aquele que eu sempre falo. O eclipse acontece agora, aconteceu hoje, abril, 8 de abril, então ele tem, o primeiro efeito dele são 30 dias, o dia da lunação. Mas geralmente pode já acontecer algo muito grave já em abril, mas às vezes é simplesmente uma preparação para o que vai acontecer de uma forma muito mais violenta e muito mais contundente 3 meses depois, quando existe uma lunação que faz quadratura com o ponto desse eclipse, que vai ser junho e julho agora de 2024. Então ele tende a ser um ponto ainda mais violento. Mas as coisas também podem acontecer em abril, apesar desse efeito do eclipse, é como se aquela sombra que o eclipse muitas vezes libera, né, algo sombrio da humanidade, ele ainda está naquela fase de aparecer, né? Ele surge sorrateiramente até fazer os seus efeitos mais grotescos 3 meses depois. Mas como eu disse, também 12 horas, lembrando, pessoal, uma previsão muito acertada, e todo mundo me pergunta, mas aquela justificativa que você deu astrológica para aquele acerto da previsão que eu fiz 12 horas antes do massacre do Hamas, né, contra os judeus, no dia 7 de outubro, eu fiz 12 horas antes, o vídeo também está aqui no link, dizendo que a humanidade estaria na iminência de ver algo parecido com 11 de setembro e que aquilo lembrava uma vingança, tá? Então, infelizmente, aconteceu. Só que agora, respondendo para o pessoal, muitos dizem, mas a sua explicação astrológica foi certa, mas não tão precisa para você chegar a essa conclusão. Mas, pessoal, sempre eu digo, eu faço astrologia intuitiva, que eu chamo de astrologia combinada com constelação familiar, astrologia sistêmica, né? Tem que colocar um rótulo aí, né? Mas no final é astrologia intuitiva. Então, eu fui intuindo um mês antes muitas imagens do 11 de setembro. Essas imagens não saíam da minha cabeça, e vinham direto, sem motivo. Até que eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco maior e aí fui chegando a essa conclusão, tá? Então, é por aí que eu trabalho com astrologia. Então, voltando a esse período, é difícil que a gente vai passar, sem dúvida nenhuma, mas também, mas óbvio, claro, além de falar do período bom, que eu vou falar de algumas coisas interessantes, a gente não pode esquecer, nesse período de grandes conflitos mundiais e guerras, os países, isso é só dar um Google, eles já estão, né, o orçamento de guerra, de defesa só vai aumentar. E esse eclipse em Áries é arma, né? São armas.
Então há uma tendência, o eclipse, vamos colocar aí, ele também, além de liberar sombras, tem um lado negativo, ele libera muita criatividade. Então aqui o ser humano, vocês podem anotar aí. É claro que não vai aparecer isso na mídia, mas em algum momento, talvez o ano que vem apareça. Período de abril até julho, a gente vai ter uma criatividade imensa, um poder de criação imenso para criar novas armas. Armas novas de potencial destrutivo muito grande. Então quer dizer, é a criatividade levando para um lado, infelizmente, não tão desejável, né? Mas está aí. O eclipse ele traz também a criatividade, não dá para negar. Então a gente vai ter isso. Essas inovações das armas talvez não apareçam agora até julho, mas apareçam até o final do ano e início do ano 2025. Vocês vão ver, desenvolvemos armas, e essas armas só podem ter sido desenvolvidas nesse período do eclipse que eu estou falando. Outra coisa, a questão positiva aqui que eu vejo muito para a agricultura, já venho falando isso, então essa conjunção Urano-Marte é extremamente criativa para a agricultura, inovações na agricultura, principalmente para o Brasil, então nem se fala, né? Um grande potencial da agricultura, então esse é um período bem interessante, bem positivo. Claro que a gente pode ter alguns contratempos de lavoura, sabe, alguma coisa no déficit aí, ao mesmo tempo, mas assim, em termos tecnológicos, bem interessante. A parte da economia também, já falei da geopolítica, economia também, touro, né? É o dinheiro, é o cash. Então a gente pode ver algumas transformações mais contundentes em relação ao dinheiro, criptomoeda, né? Essa questão de quanto, até quando a gente vai circular o dinheiro vivo, né? A gente já está num processo óbvio de extinção da moeda física, né? Do dinheiro físico, está na cara, né? Não precisa ser especialista nem astrólogo. Então, essa conjunção, esse eclipse acelera esse processo de mudança aí da forma da moeda corrente, tá? Fora flutuações que a gente pode observar muito importantes. Outra questão aqui para o Brasil, claro, interessante, que esse ciclo ele tá ativando, fechando um ciclo de 19 anos, né? Como sempre falo, quando você abre um ciclo de 19 anos e fecha um outro, existe uma tendência de repetição. Então, em 2006 no Brasil, interessante, vocês fazem uma pesquisa, depois podem mandar algumas mensagens. O fato que me chamou muito a atenção foi a reeleição do Lula, né? Eu odeio de falar em política, isso traz muita controvérsia, mas eu vou ser bem neutro. A questão do ciclo do Lula, então, ele finaliza a missão dele para o Brasil esse ano, tá? 2006 ele se reelegeu, então 19 anos depois, quando fecha esse ciclo, ele cumpre o karma com a nação brasileira, a sua missão. Seja ela como for, nem eu vou ficar falando dessas coisas, e não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer análises frias, né, neutras aqui da questão do Brasil. E como eu já venho falando, para o Brasil, não adianta querer quebrar o Brasil, que o Brasil é uma potência, né, tem recursos naturais, eu vejo que a economia melhora e também outra coisa que eu notei, eu esqueci, a questão daquela que eu já venho falando, da morte de uma pessoa tão importante quanto Ayrton Senna, em 1994. Então agora tem uma repetição de ciclo, aí não é o eclipse, é outro ciclo, eu não vou ficar falando muito tecnicamente, é o ciclo de Saturno em Peixes. Então existe uma tendência de ter aquela comoção como a gente teve em 94, de novo agora, 1994, como a gente teve agora em 2024. Dito isso, pessoal, vamos finalizar com a questão dos Estados Unidos, né? Eu não poderia falar, tem inúmeros vídeos, né? Inúmeros, centenas sobre análises astrológicas dos Estados Unidos, mas é porque é importante realmente, porque a gente já teve um eclipse em outubro do ano passado, que passou ali nas cidades que eu já mencionei, também aí está no link, dos Estados Unidos. Agora esse eclipse que aconteceu, acabou de acontecer hoje à tarde, ele passa fazendo um X, né, nos Estados Unidos, e esse X, muita gente levantou coisas até proféticas bíblicas, mas
seja como for, na prática realmente isso é muitíssimo importante para os Estados Unidos, muitíssimo. Não é à toa que você vê que esses massacres que eu mencionei, indígenas na Califórnia, né, em 1800 e pouco, ali 56, massacre do Kansas, isso sugere também algum ciclo de violência, infelizmente, nos Estados Unidos, grande, tá? Pode ter uma questão racial de novo vindo à tona, nesse período que eu acabei de mencionar, abril a julho. Não só isso, como também grandes mudanças, claro, algumas tragédias climáticas podem acontecer, né? Terremotos, tsunamis. Os tsunamis principalmente pela presença de Saturno, Netuno e Marte em peixes, principalmente essa conjunção que a gente vai ter, já está começando as conjunções, mas ela vai se desdobrar, e a conjunção de Saturno com Marte agora em abril, maio, também isso pode ser detonar um tsunami, né? Um terremoto marítimo, não só nos Estados Unidos, de uma forma mundial, mas realmente os Estados Unidos passa por um dos momentos mais importantes da história dele, com esses dois eclipses aí, tá bom? E a eleição tá aí do Trump, e eu já também gravei um vídeo, tá aí, ali foi uma questão de um sonho que eu tive com o Trump. Quem quiser assistir, tá aí no link, ele tá aí, né, para ser possivelmente eleito novamente, mas então essa questão dos Estados Unidos para esse ano é muito importante, tá, pessoal? Então por hoje é isso, eu fiz só uma síntese aí breve desse eclipse, aí eu vou gravar outro aí mais um pouquinho para frente, tá bom? Um abraço para todos aí.